que recentemente saiu a respeito do teu contrato. Tá? Diz que o teu contrato é secreto e tem um pessoal perguntando a respeito do teu contrato. Eu quero me dar teu contrato, é o que eu quero ver aqui. O que tem, por que teu contrato é secreto, quanto é que tu ganha, é o que queremos saber. Tá bom, vamos lá. Primeiro, o meu contrato ele é absolutamente o mesmo desde 2017, quando eu fui contratado até hoje. Tá? Então não teve nenhuma alteração. Ele jamais foi secreto, e é uma falácia dizer que o contrato é secreto. O contrato já foi objeto de análise e apreciação pelo Conselho Fiscal do Grêmio. Né? Eu acho que no primeiro semestre de 2018, o Conselho Fiscal tem a obrigação de checar essas questões, solicitou o contrato, teve acesso ao contrato, não fez nenhum apontamento negativo em relação à estrutura do contrato. Né? De lá para cá o contrato não teve nenhuma alteração. Recentemente, né, a gente teve um pedido também para análise do contrato. Né? Foi posto à disposição o contrato para que seja feita a análise do contrato, sem que haja nenhum tipo de problema. Jamais um contrato no Grêmio vai ser um contrato secreto. Entretanto, o acesso... Por que falaram isso? Não, porque o acesso aos contratos do clube, até pela sensibilidade de serem documentos, que hoje em dia é muito fácil a gente escanear, a gente tirar uma foto, rodar nas redes sociais, isso sempre... Isso é crime, né? Vazamento de dados, né? Mas isso sempre expõe, né, a imagem do clube, da pessoa e assim por diante. A gente confere acesso, a gente libera o acesso para consulta dentro do clube. Então, as pessoas que pediram, que são de uma determinada comissão do Conselho Deliberativo, elas podem ir lá e acessar o contrato. Se diz, né, que ele é secreto e que existiria remuneração de comissão, né, sobre vendas de atleta. Esse é o ponto mais importante. Como é que é de novo? Que eu teria direito de receber comissão sobre vendas de atletas. Tá. E esse é o ponto mais importante para esclarecer, tá, Duda? Porque é o seguinte, o meu contrato expressamente prevê uma remuneração fixa, que ela é exatamente a mesma desde 2017 até hoje. Né? Foi objeto de análise pelo Conselho Fiscal, sem nenhum apontamento, jamais foi contestado em nenhum outro período, e uma remuneração variável baseada no atingimento de metas. E são expressamente excluídas das metas todas as receitas relativas a vendas ou empréstimos de atletas. Como também a folha do departamento de futebol profissional também ela é excluída das métricas da minha remuneração variável. Então, assim, é uma informação incorreta, não é verdadeira. Meu contrato não prevê comissão sobre venda de atletas e o meu contrato também não prevê benefícios individuais a mim caso a folha do futebol seja menor. Né? Porque a folha do futebol ela tá neutra em relação a essa situação. Então jamais eu vou forçar a venda de um atleta para ganhar uma remuneração a mais e jamais eu vou impedir a contratação de um atleta para que eu tenha remuneração variável a maior. Isso foi pensado na época da elaboração do contrato pela gestão do Grêmio, quando elaborou esse contrato, que, diga-se de passagem, era a mesma métrica do CEO anterior, do Gustavo Zanck, que me antecedeu. Meu contrato é absolutamente o mesmo. Então não tem a comissão, não tem nada de secreto, não tem nada de caixa preta, tá tudo tranquilo. Mas essa notícia surgiu até recentemente e tal. Tu sabe a razão disso? Tipo assim, cara, os caras... Ou tá falta de pauta? É difícil a gente saber por que essa pauta surgiu, né? Normalmente, a gente pode dizer assim, a gente tem que atribuir culpados e responsáveis a determinadas situações que acontecem, né? Eu só posso acreditar nisso, né, Duda? E que é bastante desagradável para a gente que está fazendo um trabalho sério, um trabalho que a gente julga responsável, né? E a gente tem uma reputação no mercado, ter esse tipo de informação incorreta sendo trazida à pauta, que afeta a imagem da gente, né? Ninguém gosta desse tipo de situação, mas posso te assegurar e está lá à disposição dos órgãos competentes do clube para análise, como sim já foi do Conselho Fiscal, né? Mas não tem nada de errado e não tem influência nenhuma de venda de atleta. Imagina, eu sei que não está no teu contrato, tu tá dizendo, mas assim, quando vende, é bom para ti, né? Porque tipo assim, opa, ou não, né, mantendo o clube bem aqui. Ou não, porque para mim... Óbvio que tecnicamente não, porque se vendeu porque o cara era bom. De novo, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu, como principal executivo do clube, sou, entre os profissionais do clube, né, o mais interessado da gente ter um time mais forte possível todo o período do tempo. Evidente. Porque o que acontece? A gente vai receber mais
premiação de competições, a gente vai ter mais valorização dos atletas como um todo, eu vou conseguir ter mais receita no quadro social, a gente vai conseguir ter mais patrocínios com valores melhores. Se ganha mais com toda essa bola de neve que tu tá me relatando do que com uma puta venda, né? Por isso que eu tô dizendo, não necessariamente é bom vender. Às vezes, e muitas vezes, é necessário vender para manter a operação, né, e os investimentos no futebol, né? Mas não é necessariamente o melhor caminho, né? Boa. Outra coisa que tem aqui, ó, como tu reage às críticas dos jornalistas quando tu ouve alguma coisa e tu sabe que ela é mentira? Cara, vou te dizer assim, ó, trabalhar na função que eu trabalho, que é uma função extremamente sensível, e eu já estou nessa função há praticamente 5 anos, então é uma função que tem uma exposição muito grande, porque o Grêmio é uma das principais marcas do Rio Grande do Sul e uma das marcas mais importantes do Brasil. Então isso gera uma exposição para a pessoa que está executivamente na linha de frente muito grande. Então a gente tem que analisar com bastante tranquilidade as críticas, né, e receber as críticas bem, muitas delas são construtivas e acaba a gente aplicando situações que vêm como críticas. Mas o que é muito ruim é quando a crítica extrapola o contexto da competência e do trabalho e passa a ter um contexto de ataque pessoal, né? Isso sim é o que me incomoda. Isso já aconteceu contigo? De verdade. Acontece sistematicamente, né? Quando a gente tem situações onde a pessoa quer criticar. A gente fracassou no futebol. O Amodeu faz parte desse processo? Faz parte desse processo. O Amodeu é incompetente? Pode chamar o Amodeu de incompetente. O Amodeu não trabalhou direito? Pode dizer que o Amodeu não trabalhou direito. Mas aí quando começam a ter ilações a outras situações, né, como eu te falei, um acidente grave, e a gente começa a ouvir, né, através de comunicadores que coincidência que o Amodeu teve um acidente exatamente na semana que tinha uma reunião importante do Conselho Deliberativo, como se fosse uma ilação de que eu tivesse simulando um acidente que foi gravíssimo para mim, porque quebrei 8 costelas e a clavícula por uma preocupação de expor aquilo que a gente faz lá no dia a dia, numa reunião. Então essas coisas são coisas que eu acho que elas ultrapassam o limite do bom jornalismo, o limite da boa crítica, e dentro do contexto do profissionalismo, do bom trabalho do jornalismo, a gente tem que aceitar as críticas. E eu sempre aceitei as críticas da melhor forma e mesmo assim não reajo a esses outros excessos que a gente tem, mas são excessos que, e aí digo vocês comunicadores, né, Duda, vocês têm uma abrangência porque são formadores de opinião, né? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer uma crítica a alguém que extrapole a questão profissional e atinja a questão pessoal. Então o que de fato me incomoda, né, são essas críticas que elas não necessariamente elas são diretas, mas são veladas, né, e que são muitas vezes capciosas, né, no sentido de atender a honra, a idoneidade, né, o caráter da pessoa, porque isso a gente traz de berço e a gente convive numa sociedade, né, além de eu estar hoje CEO do Grêmio, né, eu tenho família, eu tenho atividade profissional, sou sócio de um escritório de advocacia. Sim. E tenho uma relação na sociedade. Então os comunicadores, não são todos, longe disso, sim, mas pontualmente em alguns casos, precisam pensar, refletir no grau de responsabilidade que eles têm e nos excessos que muitas vezes eles cometem. Mas já teve que processar alguém por isso? Tu sabe que eu sou um advogado de formação. Pois é, por isso que eu te perguntei, porque tu sabe onde isso vai na lei, né? Eu ao longo de toda a minha vida, quase 30 anos de experiência profissional, sempre me orgulhei de nunca ter tido um processo criminal, coisa da natureza, sendo autor ou réu, né? E infelizmente ao longo dos últimos 6 meses eu tive 2 ou 3 casos aí que eu precisei recorrer a medidas legais para preservar a honra, a integridade, né, da gente. Porque quando as pessoas excedem essa situação, elas não são aceitáveis e a gente não pode entender isso como um abuso, onde naquele momento houve um excesso que não era devido. Não, as pessoas têm que entender, né, os limites das críticas corretas, né, cara? Quando eu trabalhava na Gaúcha e ter que comentar diariamente, essa era uma das minhas premissas. Assim, eu tô criticando sempre o profissional. Eu tentava isso e entendia que essa era uma das... Vou comer mais um pedacinho aqui, que não capturou de novo. Tu acertou os 2, cara. Ah, velho, olha aí, ó. Olha aí, viu? Ele não quer crítica, é isso que ele não quer.